Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez aqui para nós meditarmos na Palavra de Deus e também para enfatizarmos sempre a importância de buscar a Deus logo no amanhecer, logo nas primeiras horas do dia, logo na primeira atividade da sua vida, colocar Deus como a prioridade máxima. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia, a Palavra de Deus. Qual a sua função nesse momento tão especial de comunhão com Deus? E para isso, eu quero convidá-lo para nós lermos a Bíblia em Jeremias, capítulo 15, versículos 15 e 16. A Bíblia aqui diz o seguinte, no versículo 15. Tu me conheces, Senhor, lembra-te de mim, vem em meu auxílio. Que declaração fantástica, não? Deus nos conhece, Deus conhece você. E aí, Jeremias diz, vem em meu auxílio. Mas ele ainda diz mais, no versículo 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. A palavra de Deus aqui apresenta nesse versículo 3 verdades. Eu anotei aqui, quero até mostrar para você. Está bem aqui. A primeira verdade de Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Vou até repetir o texto para você frisar bem. Diz assim, achadas as tuas palavras, logo as comi. Essa aqui é uma versão, eu li numa outra versão que diz assim, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Nessa outra versão diz, elas, as tuas palavras, me foram gozo e alegria para o coração. E nesta versão aqui, essa daqui, eu estou lendo na versão revista e atualizada. E essa daqui, a nova versão internacional. Na nova versão internacional diz, as tuas palavras foram para mim alegria e júbilo. E aqui também repete a mesma verdade. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. 3 verdades. Primeira, Jeremias diz, achadas as tuas palavras. Na outra versão, encontradas as tuas palavras. Isso significa, meu amigo, que a palavra de Deus, a Bíblia, precisa ser procurada. Encontrada, achada, demanda procura. Ninguém acha nada sem procurar. Ninguém acha nada sem ir atrás. Sabe, às vezes a gente perde alguma coisa, uma chave do carro, por exemplo. Se você não for atrás, não procurar, você não vai achar. Jeremias diz que achou a palavra de Deus. Sabe o que ele está dizendo para você? Que você deve procurá-la. Que você deve ir atrás da palavra de Deus cada manhã. Ir atrás da palavra de Deus, meu amigo, significa que a Bíblia não terá valor se tão somente ficar aberta em cima de um móvel da sua casa. Há pessoas, por exemplo, que acham que a Bíblia é um amuleto. Então, deixam a Bíblia aberta no Salmo 91. Aquela página do Salmo 91 chega a ficar amarela, né? Cheia de poeira, porque a Bíblia não é fechada. A Bíblia fica ali aberta como um amuleto para proteger a casa dos maus olhados, dos espíritos maus, das influências negativas. Mas será que essa é mesmo a verdadeira utilidade que devemos dar à Bíblia? É a maneira certa de utilizar a Bíblia? Claro que não. A palavra de Deus não terá valor algum se ficar aberta em cima de um móvel da sua casa apenas. A palavra de Deus deve ser
achada, e Jeremias diz mais, deve ser comida. É isso mesmo. Jeremias diz, logo depois que eu achei a tua palavra, eu a comi. Obviamente que aqui é apenas uma ilustração, é apenas um simbolismo, ele não comeu literalmente a palavra de Deus, mas ele usa essa expressão comer porque comida demanda algumas coisas. Primeiro, para comer alguma coisa eu tenho que parar e me assentar em frente de um prato de comida. E tem um detalhe, os especialistas dizem que nós temos que, para a comida fazer bem ao organismo, nós temos que comer devagar, mastigar bem o alimento, sentir o gosto do alimento, né? E se nós comermos junto com a família, a hora da refeição é um excelente momento para estreitar a amizade e também para fortalecer o amor de um para com o outro. E a Bíblia? Jeremias diz, logo depois que eu achei as tuas palavras, eu as comi. Então, significa que a palavra de Deus tem que ser degustada. Eu tenho que passar tempo lendo a palavra de Deus. Então, minha pergunta para você hoje é, você já leu sua Bíblia hoje? Você já parou para ler a palavra de Deus com calma, com paciência? Se não, toma a decisão de fazer isso e comece a ler a palavra de Deus, a Bíblia. Mas Jeremias diz mais. Ele diz que logo depois que ele achou a palavra de Deus, que ele comeu a palavra de Deus, a palavra de Deus foi para ele alegria. Alegria no coração. E é isso que a Bíblia faz. Eu sou pastor, e eu já vi muitas famílias transformadas. Eu já vi pessoas bêbadas serem transformadas pela palavra de Deus. Eu já vi viciados serem transformados pelo estudo da palavra de Deus. Eu já vi, querido amigo, famílias desestruturadas se transformarem em famílias estruturadas, um pedacinho do céu na terra, pelo estudo da palavra de Deus. Agora, com todo respeito, eu nunca vi alguém mudar de vida pelo estudo, por exemplo, de um livro de matemática, de um livro de história, de geografia, ou qualquer outro livro, um romance. Querido amigo, a Bíblia não é só um livro, é a palavra de Deus. E quando nós estudamos este livro, esta palavra, nós somos transformados. Eu gosto de uma citação de um livro que diz assim, o livro Educação. A energia criadora que trouxe à existência os mundos está na palavra de Deus. Essa palavra, ela gera, comunica poder e vida. A energia criadora que trouxe à existência o mundo está na palavra de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele disse, faça-se as plantas, e tudo se fez. Faça-se o sol, as estrelas, e pelo poder da sua palavra, tudo se fez. Faça-se os rios, faça-se os animais alados, os animais terrestres, os animais domésticos, os animais selváticos, os peixes, e tudo se fez pelo poder da sua palavra. Agora, esta mesma energia criadora que trouxe o mundo à existência está na palavra de Deus. E esta palavra pode transformar a sua vida. Você gostaria, então, de estudar a palavra de Deus? Mas, pastor, como é que eu faço para estudar a palavra? Como é que eu faço para estudar a Bíblia? Sabe como? É bem simples. Eu vou te dar uma dica. Existem pelo menos três maneiras de estudar a Bíblia. A primeira maneira é quando você estuda a Bíblia para apenas conhecê-la como mais um livro. Então, há muitas pessoas que leem a Bíblia assim, até mesmo ateus, e não são transformados.
A segunda maneira é você ler a Bíblia para extrair dali palestras, aulas, sermões, estudos bíblicos. É proveitoso também, e você deve fazer isto. Mas o que eu estou falando agora, a terceira maneira de estudar a Bíblia, é o estudo que eu chamo de estudo devocional. E o melhor seria fazer o seguinte: escolha um livro da Bíblia. Comece com o Evangelho de João, depois Mateus, Marcos, Lucas, leia Tiago, leia os Salmos. Não precisa ler muitos capítulos por dia, leia um capítulo só. E quando você ler aquele capítulo, preste atenção no que o capítulo está falando, que mensagem aquele capítulo está transmitindo para você e como você vai colocar em prática aquilo que você leu. Entendeu? Qual é o assunto do capítulo, o que o capítulo está falando para você e como você vai colocar em prática. Aí você pode pegar uma caneta e ir sublinhando a Bíblia. Sublinha a Bíblia. E a palavra de Deus, os textos que vão marcar a sua vida, sublinha. E depois você volta e lê aqueles textos sublinhados. A palavra de Deus vai fazer uma diferença tremenda na sua vida. Eu tenho aqui, por exemplo, várias Bíblias. Essa Bíblia aqui, eu gosto muito de ler. É a minha Bíblia que eu leio para a minha meditação. Essa outra Bíblia aqui, eu gosto de ler porque ela tem a nova versão internacional. E eu leio ela todo dia, pelo menos um capítulo. Ela tem 2 idiomas, inglês e português, e eu gosto de ler comparando os idiomas. Esta outra Bíblia aqui é uma Bíblia que eu uso para estudos bíblicos e marco ela, já tenho ela há muitos anos. E é isso que você tem que fazer também. Tem outras Bíblias em casa. Você tem alguma Bíblia? Se você não tiver, peça uma Bíblia. Você pode entrar no site www.bibliaonline.net ou www.biblia.com.br ou no nosso blog www.amissão.com e solicitar uma Bíblia gratuita ou fazer um curso bíblico gratuito, mas leia a palavra de Deus. A Bíblia precisa fazer parte da sua vida. Vamos tomar a decisão de estudar a Bíblia a partir de agora? Eu vou dar alguns segundos para você conversar com Deus, tá bom? Para você pedir ajuda a Deus para ler mais a sua palavra. Porque aqui a gente enfatiza sempre: primeiro deve ser o reino de Deus.